semana passada, nós fizemos um trabalho mais abrangente, tomando um conhecimento linear acerca do capítulo 9, esse que fala da condição proposta para Noé ao sair da arca. Hoje a nossa leitura se restringirá aos primeiros passos. Então vamos iniciar capítulo 9, primeiro versículo. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicados e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, para serem fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Então até o 10. Assim, um bom movimento. Nós observamos que a proposta de Noé, ao sair da arca, como primeira atitude, como primeira ação, foi levantar um altar. E nós trabalhamos a importância desse altar, reconhecendo a divindade, o poder e a oferta, do sacrifício, do holocausto, nesse altar, como sendo aquele componente que define a reverência dentro dos preceitos certos, aquilo que era a proposta. E comentamos também o suave cheiro, Esse suave cheiro que permaneceu conosco. O suave cheiro dos sacrifícios. A assimilação desse suave cheiro, definindo que era agradável. E diante disso, uma resposta surgiu, claro, que seria uma condição de vida sem novos desafios tão amplos como aqueles vividos até então. Que não teria mais dilúvio, mas sim teria uma nova estratégia de condição de vida. Essa nova estratégia criaria um plano de dualidade. E, do nosso ponto de vista, não mais existiriam grandes impactos, mas sim uma dinâmica diária, onde a dualidade de noite, de inverno, Nós temos o verão e o inverno, calor e frio, aqueles componentes propiciadores da evolução do ciclo, Não mais os grandes impactos, arrasando, fazendo aquela limpeza ostensiva para definir aquela condição. Porque ano passado, nós tivemos aquela questão que até Adão nós teríamos uma posição de crescimento envolvendo uma série de conquistas. Em Noé, nós temos uma nova humanidade. E é com essa nova humanidade que surge o novo pacto. Houve aquele impacto que era importante a gente resgatar, porque
Se a nossa origem está em Adão, nós poderíamos dizer que a partir desse momento novo, tá? Essa saída da arca, nós não falaríamos mais do homem vermelho, esse homem primitivo, né? O Adão. O Adão estruturou a formação física, a construção do mundo mental. Agora, nós poderíamos dizer que é uma nova etapa, onde o indivíduo estaria elaborando uma série de novos valores. O período da arca, a intimidade da arca, permitiu a estruturação do plano mental, abstrato, edificando todo o psiquismo, a arca como campo mental, e não a casa mental simplesmente, mas o campo mental muito mais abrangente, permitindo esse movimento entre experimento e acomodação dos valores da intimidade do espírito. Então a arca, que aqui é físico, os primeiros exercícios da racionalidade, do mental concreto, nós teríamos bem a elaboração desse mental abstrato, uma etapa nova. Quando nós então poderíamos dizer que houve a eliminação dos componentes que estavam nessa faixa, como se nós tivéssemos aqui uma seção tal que nos permitisse dizer que a partir de agora a humanidade que existe na Terra não é mais fruto de Adão. Foi isso que nós queríamos dizer. Mas sim, somos frutos de Noé. Então o nosso piso, claro que Adão foi lá atrás, mas dentro da linha evolucional nós teríamos dizer, nós somos origem de quem então? Nós somos origem de Adão. Mas Adão fez um trabalho que foi sintetizado, não foi sintetizado em Noé? Então, se nós estamos falando de síntese, a partir daquilo que permaneceu como vida, então nós podemos dizer que agora nós somos vinculados como um ponto ancestral a Noé, nesse sentido, para pegarmos qual o próximo passo de crescimento dentro das elaborações futuras. Tá certo? Então o que aconteceu? Esse Noé recebeu uma ordem, fez um pacto, cumpriu a parte dele no pacto, construiu a arca, sobreviveu. Então, a aliança feita resultou em sobrevivência. Cumprido o primeiro passo, a primeira etapa do processo, ele se coloca também reconhecido e agradece oferecendo sacrifício. Oferecido o sacrifício, tem a resposta. Isso me agrada, esse cheiro é bom. Então agora vai ser diferente com essa nova humanidade. Vai ser diferente. A coisa não vai ser simples não. Ainda é pesado, porque na dualidade tem inverno, tá? Tem noite, tá? Tem frio, tá? Mas posições duais que permitam uma vivência natural, ajustável, adaptável. E ainda disse o seguinte, aí começa o nosso primeiro. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então esse é o primeiro versículo a ser trabalhado. Se aqui para a antiga humanidade a proposta foi de morte como componente de saneamento, qual é a proposta para Noé e sua descendência? É uma proposta de vida, né? Sejam fecundos. Fecundos. É uma semente abençoada. Essa semente é para durar. Essa semente é para se multiplicar. Então a proposta agora é de vida. E é dentro dessa proposta de vida que nós colocamos o nosso grande desafio. O que é que deveria ser multiplicado dentro da proposta
da proposta de Noé como esse elemento que simboliza uma nova etapa. O que nós poderíamos dizer que seria definido como a grande conquista? Porque vejam bem, vida e enchei a terra. Olha só, gente, enchei a terra. É uma vida, encher a terra. É para ocupar a terra como um todo. Ampliar o seu campo de ação. E expandindo em determinados meandros para que a vida se manifeste. Tá? Quando nós buscamos estudar o assunto, eu trouxe aqui, talvez muitos aqui tenham conhecimento dessa visão de Machado de Assis em relação à arca. Papéis avulsos, tá, gente? Machado de Assis. Eles que gostam, né, da literatura, ele escreve na arca e coloca assim, os 3 capítulos inéditos do Gênesis. São 3 capítulos, ele faz um registro um pouquinho diferente. E alguns pontos no versículo 9 ele diz assim: E Sem falou a voz de seu coração, dizendo: Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família. A terra é de sobra. Podíamos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor, e plantará, caçará, ou lavrará a madeira, ou fiará o linho. E respondeu Jafé: Acho bem lembrada a ideia de Sem. Podemos viver em tendas separadas. A arca vai descer ao cabeço de uma montanha. Meu pai e cão descerão para o lado do nascente, eu e Sem para o lado do poente. Sem ocupará 200 côvados de terra e outros 200. Mas dizendo Sem: Acho pouco 200, retorquiu Jafé. Pois bem, sejam 500 cada um. Entre a minha e a tua haverá um rio, que as divida no meio, para se não confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda e tu na margem direita. E a minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se chamará a terra de Sem. E iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. E tendo Sem aprovado a divisão, perguntou a Jafé: Mas o rio? A quem pertencerá a água do rio, a corrente? Porque nós possuímos as margens, e não estatuímos nada a respeito da corrente. E respondeu Jafé: Que podiam pescar de um e outro lado. Mas divergindo o irmão, propôs dividir o rio em 2 partes, fincando um pau no meio. Jafé, porém, disse que a corrente levaria o pau. E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão: Pois que te não serve o pau, fico eu com o rio e as 2 margens. E para que não haja conflito, pode levantar um muro, 10 ou 12 côvados para lá na margem direita. E se com isso perdes alguma coisa, nem é grande a diferença, nem deixa de ser acertado, para que nunca jamais se turbe a concórdia entre nós, segundo a vontade do Senhor. Jafé, porém, replicou: Vai fugiar, com que direito me tiras a margem que é minha e me roubas um pedaço da terra? Porventura, és melhor do que eu? Ou mais belo, ou mais querido de meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia? Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou a seu irmão. Ouvindo isso, Cã atemorizou-se muito e começou a aquietar os 2 irmãos, os quais tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo.
A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. O texto continua, você já viu o que está lá, né? Então, agora é só um finalzinho, porque não tem muito interessante, né? Como que... tudo o contrário, né, do que nós estudamos, né? Então vamos aqui agora, já no capítulo 6, ele respeita de fora, capítulo A, capítulo B e capítulo C, tá? Então no capítulo C, depois que já teve muita bate-boca, tipo, Gatuno é estupro, pra vocês terem uma ideia, no B, estava assim e já tinha criado aquela confusão e briga não apenas verbal, né, mas briga física. Aí eu sei, só o finalzinho que interessante. Isso antes da água, porque nós já saímos da arca, mas aí vem a questão, tá abençoado porque Noé foi bacana, né, gente? E aqui eu acho interessante essa leitura, porque por que não deu certo, né? Por que não deu certo depois? Talvez pelo que tenha sido elaborado na intimidade da arca. E eu acho que nós devemos ter essa visão crítica, de alguma forma fazendo uma análise do que poderia ter, é uma reflexão que é interessante, né? Vejam bem, eu sei. Olha só, no 3, C3. Entretanto, sem, alçando as mãos, conseguiu apertar o pescoço do irmão. E este começou a bradar: larga-me, larga-me. Ouvindo os braços das mulheres, foram acudir depois dessa festa, né? Aí o pai chegou, tá, gente? As duas mulheres foram e pediram para Noé interferir lá, né? O qual disse, o pai: ora, pois, quero saber o motivo da briga. Essa palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Jafé, porém, foi o primeiro que falou e disse: você invadiu a minha terra, a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda, quando as águas houverem desaparecido e a arca descer, segundo a promessa do Senhor. E eu, que não tolero o esbulho, disse a meu irmão: não te contentas com 500 côvados e querem mais 10? E ele me respondeu: quero mais 10 e as 2 margens do rio que há de dividir a minha terra da tua terra. Ouvindo os filhos, tinha os olhos em Sem, e acabando Jafé perguntou ao irmão: que responde? E Sem disse: Jafé mente, porque eu só tomei os 10 côvados de terra depois que ele recusou dividir o rio em 2 partes, e propondo de ficar com as 2 margens, ainda consenti que ele medisse os 10 côvados nos fundos das terras dele, para compensar o que perdia. Mas a iniquidade de Caim falou nele, e ele me feriu a cabeça, a cara e as mãos. E Jafé interrompeu, dizendo: porventura não feristes também? Não estou ensanguentado como tu? Olha a minha cara e meu pescoço, olha as minhas partes que rasgaste com as tuas unhas de tigre. Indo Noé para lá, notou que os 2 filhos de novo pareciam desafiar-se com os olhos. Então disse: ouve. Mas os 2 irmãos, cegos de raiva, outra vez se engalfinharam bradando: de quem é o rio? O rio é meu. E só a muito custo puderam Noé, Cã e as mulheres de Sem e Jafé conter os 2 combatentes, cujo sangue entrou a jorrar em grande copos. Noé, porém, alçando a voz, bradou: maldito seja o que não me obedecer. Isso aqui é o bacana, tá? Maldito seja o que não me obedecer. Ele será maldito não 7 vezes, não 70 vezes 7, mas 700 vezes 70. Ora, pois, vos digo que, antes de descer da arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantarei as tendas. Depois ficou meditabundo, e alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza: eles ainda não possuem a terra, e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a conciliar-se? E nenhum dos filhos de Noé
pôde entender esta palavra de seu pai. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo. Interessante, né, gente? Super interessante. E teve um detalhe, nos dois, eu não marquei essa não, mas os animais, eu tenho um comentário assim, sabe? Assim, enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos dois irmãos e começaram a vingar-se um do outro. Tá, gente? Então, essa também é interessante, né? Bom, essa leitura abre para nós uma perspectiva da postura de Noé quando saiu da arca. Ele tinha de garantir, né, essa condição de sintonia com o alto. Por quê? Se na intimidade do nosso mundo mental são muitas as possibilidades que nós criamos, que Deus cria, né? Imensas possibilidades de si. Um plano totalmente ilusório, sem uma concretude que possa resultar em dano real. E muitas vezes nos perdemos dentro dos devaneios. Vejam bem, a briga, 500 coisas, gente, uma terra inteira de eles. Que bobagem é essa, né? Quantos rios existiriam? Mas qual que foi a origem da dificuldade nessa perspectiva de Machado de Assis? Qual que foi? O que vocês acham que foi o nó inicial? Tem gente antes da coisa acontecer, a gente já está vibrando e querendo dirigir antes da coisa pronta. Mas qual que foi a reflexão inicial? Cada um para o seu lado. Então Noé era o pai, né? Vou colocar do nosso jeito para poder ficar bem dentro da nossa perspectiva, né? Então a proposta foi de quê? Nosso pai tem a família dele. Quem era a família do pai? Mas na visão, ela só resolveu essa visão já partiu. Eu tenho minha família, né? Você tem a sua família. Eu sou aí. Muita coisa interessante, né? Eu acho muito, né, perspicaz, né? Porque na história, não sou o contrário, na Gênesis mesmo. O que aconteceu, né? Os dois ficaram uma boa e destruíram o campo que ficou sendo certo. Não foi isso? Finalzinho do capítulo inteiro. Então teve certo, ficou certo. Aqui ficou invertido, né? Quem que ficou junto com o pai e foi até tentar apaziguar, então foi o reverso, né? A proposta foi como se fosse a paz que reinava na intimidade da arca, não era a paz que ele apresentou, tá? Então é invertido, mas uma reflexão válida como uma percepção além e até abre para nós porque que surgiu a confusão das relações dos seres, dessas famílias que não conseguem se entender, né? Então nós podemos dizer, aí veio a proposta é uma tenda separada, né? Então essa separatividade, então quer dizer, separação. Está quebrando as qualidades que Deus falou, não é? Não, porque vejam bem, essa separatividade propõe o seguinte, o que me interessa está aqui, tá? Essa é a minha tenda. E nós temos aprendido o seguinte, que todos os componentes que compõem a nossa casa mental, todos os elementos que estão na nossa intimidade,
eles definem expressões, percepções, modos de ser particulares. Então tem um componente nosso que pode ter uma agressividade muito grande. Tem um componente na nossa vida íntima, no nosso campo mental, que pode ter uma docilidade muito grande, uma racionalidade, uma série de fatores que seriam como se fossem filhos do nosso campo íntimo. E que tem um lado de racionalidade e outro de sentimento, dentro da visão do masculino e do feminino. Mas, o que nós não podemos perder de vista é que esses componentes não podem abrir espaço para vidas isoladas, tá? Esse terreno aqui é meu. Então, você é dócil onde? No meu trabalho. Você é agressivo onde? No meu lar. Você está certo? Como se nós nos dividimos. Isso não é possível, isso não deve ser feito. E vejam bem, como que foi a solução proposta por Machado de Assis? Noé que resolveu, mas resolveu como? Como que Noé resolveu, gente? Amaldiçoando, mas como? Maldito. Mas maldito seja quem, gente? Quem não me obedecer. Então maldito seja o que não me obedecer. Tá? Então o que está sendo definido aqui? Dentro dessa visão. Noé obedeceu a Deus, não foi? Tá? Ele aprendeu que obedecendo dava certo, né? A proposta de vida, obedecendo. Então, quem que é o pai dessa história aqui? Só eu, Noé. Tá? Então, eu como pai, eu que tenho a responsabilidade de definir se vai ter tenda, se não vai ter tenda, se vai ser dividido, se não vai ser dividido, tá certo? Tem que ter um governo, tá certo? Então, aqui nós temos em Noé o governo, tá? O governo em termos dessa autoridade interna. A autoridade interna no governo de todas as facetas do nosso ser. Se não tiver governo, cada um vai puxar do seu lado. A possibilidade de consenso é muito pequena. Tá? Porque pela imaturidade, pelo próprio egoísmo, surgiriam possibilidades de supremação até, você veja, gatuno, né? Ludibriar o outro em favor do seu próprio interesse. Isso entre irmãos. Então, quem tem o papel de definir como os irmãos conduzirão a vida, não são os irmãos que vão definir, não, o que deve ser. Cabe quem é o governo. Aqui no caso, o pai. Tá certo? Então, eu vou deixar para vocês entenderem como que eles pensam. Isso não é. Pode dar coisa muito errada. Uma complicação muito grande. Então, a definição e o governo é de Noé. O pai fala com quem? Nós discutimos muito, né? Cantar. Com quem que o Senhor conversa para poder construir a arca? Com Noé. Com quem que ele fala para sair da arca? Noé. E com quem que ele a quem ele abençoa? A Noé. Em primeiro lugar, sempre Noé é quem puxa a fila para todos os alinhamentos, para toda a ação e para toda a relação. É Noé quem, mesmo no relato de Machado de Assis, é Noé que vê lá, né, a janelinha da arca, que é a possibilidade de sintonia com algo. Vocês viram bem que ele olha para a janelinha e é uma prece, né? Fala, gente, oh meu Deus, nem viram ainda a Turquia e a Rússia. E eles não entenderam o que ele estava falando, né? Que Noé tinha a dimensão do que seria a construção de nações, não simplesmente de tendas individuais, o que seriam as etnias, né? As diferenças, tá? Em função das regiões.
que sem dúvida criariam demandas especiais. Demandas especiais. Então, eles estavam ali, naquele ambiente, tudo certo. E naquele ambiente as diferenças, elas estavam sendo esquecidas, ou, se não esquecidas, entre aspas, pelo menos administradas. Né? O novo vivendo na concordeza, né? Sem relembrar os momentos de agressividade, de violência, um como algoz, outro como vítima, até que surge o momento do ressentimento. Vocês viram como que a separatividade abre espaço para quê? Uma série de componentes do passado que retratam a morte, tá? Foi isso que foi motivo da maldição aqui. E do grande dilúvio para batizar, né? Batizar, purificar a terra como um todo. Tá certo? Vocês querem fazer algum comentário sobre essa abordagem aqui? Eu acho interessante saber que foi exatamente o final do vídeo, né? E a gente faz a mediação, tomando a nossa intimidade, né? Entre tem a terra. Se houver essa separação, um resolve o outro, então um aceitar aqui na velha, então aí complica tudo para ele, né? Então vejam bem, né? O problema foi de como que divide um rio, gente? A ideia de colocar um pão no é engraçada. Mas tem que ele precisou de um objeto concreto, né? E se o peixe mudasse lá no ar, como é que é também? Hein? Ele fica vendo, né? Como, né? Então, quer dizer, é algo imaginário mesmo, né? É algo só da imaginação do ser definir. E agora, por que precisaria, né, definir essa divisão? Existe todo um componente. Nós poderíamos repetir aqui uma série de elementos, né? A necessidade de limitar o espaço, nós poderíamos trabalhar aqui a questão do desafio da propriedade, tanta coisa aqui, né? Que nós poderíamos refletir na design como componentes geradores de tanto litígio. Quem é o dono, né? Quem é o dono? O ser dono, essa propriedade, né? Definida como um componente que assegura o quê? Para a sua família, ele está preocupado com a sua família, esquecendo de que essas famílias são seções da grande família, né? Então eles puseram os pais em pé de igualdade e se excluíram do lugar de pertencentes da família do pai, né? Olha só, meu pai já tem sua família, é aqui que começa. Então, quer dizer, eu não sou família do meu pai. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo, né? De alguma forma, esse afastamento, esse apartar do convívio, definindo uma forma de vida diferente. Então, todo o modelo novo, ele corre um risco, né? Corre um risco. O risco seria de optar por caminhos complexos. E, no caso aqui... É interessante também, você está falando do rio como separação, né? Por que teve essa desavença com relação ao rio? Porque eles conheceram o significado do rio, né? O rio é uma fibra. Deve ser a importância do outro. Quem reconhece a importância do outro sem realizamento. Você também, né? Reconhecer a importância do outro. Então aqui nós temos, né?
justamente por causa disso. O que vale é o meu interesse, né? A minha importância. E excluo todos os demais desse contexto. Tá? E vejam bem, eles já criaram uma separação, olha. Com esses dois aqui, nós não queremos nada não, vamos ficar nós dois em casa. Vocês viram? Ó, eles vão pra lá e nós estamos pra cá. Vocês viram? Mandar correto está no pé. Então vocês vejam bem, já teve uma separação. Dois braços, né? Um lado e o outro. E aqui, nesse lado, já surgiu a confusão. Bom, então, fica aqui, sem dúvida tem uma dualidade. Quem falou da dualidade aí, né? Tem uma dualidade. É interessante isso, Marcos, porque o rio, além de ser um acidente geográfico, ele é uma linha divisória. O Monteiro Lobato tem um ponto muito interessante chamado Encanto da Peroba. Não é um rio, mas é uma cerca. Uma parte nasceu do lado de cá e foi do lado de lá e foi morto naquele ponto lá. Mas aí a briga, essa parte era minha porque ela nasceu aqui. Ah, mas uma terra estava lá. E por aí vai, né? A parte do rio é a mesma coisa. Então, ele utiliza isso muito bem no rio, que você pergunta, colocar um pau no meio, porque não precisava disso. Ele é uma linha divisória. Agora, dividir essa linha que já é divisória, ou dividir de novo, né? Aí vai dar confusão. Outra coisa, eu penso que aí no caso Noé, tem que saber interessante, porque tinha mesmo, porque eles nem tinham recebido ainda esse raciocínio. Agora imagina quando receber isso, não é? Então eu fico imaginando que Noé pode ser assim, considerado como a consciência. E os dois eram certos mentais. Exatamente. E aí, de novo, chega aquele ponto. Quem é que vai mandar na nossa vida? Tá? Porque nós temos que definir isso. Para quem é que nós vamos delegar o governo da nossa vida? Tá? Ou, uma outra pergunta. Para quem temos delegado o governo da nossa vida? Tá? Que aí é mais interessante ainda. Porque muitas vezes nós já delegamos o governo da nossa vida para pessoas fora de nós, tá? Ou para instâncias dentro de nós. Então, quer dizer, eu faço o que fulano quer. Fulano é que sabe. Não sabe nem que hora está com fome, né? Tem isso, não tem? Tem gente assim? Você acha que eu como ou que eu não como, né? Você acha que eu durmo ou que eu não durmo? Tem gente que é assim. O que fez? Delegou o governo da vida. Parece brincadeira, mas isso é verdade. Isso é fato muitas vezes. Estou com essa ou com aquela. Então, abrindo mão do direito de governo da própria vida. E pelo visto, isso não é certo. Nós temos de ter essa compreensão e essa consciência de quem é que tem que governar a nossa vida. Tá? E coube a Noé o papel como pai, aqui como autoridade, dentro da própria vida, da arca, ou na arca, estruturar o comportamento e ter essa visão para além. Já começou a confusão antes. Tá? Só que a vida era para ser vivida, não é? A proposta não é ser vivida, ser frutificada, né, e multiplicada, e encher a terra. Então lá na frente, como é que é isso? Então nós entendemos, a partir dessa reflexão, um pouco da origem das contendas, dos conflitos, das dificuldades, tá? Que é realmente a tentativa de sobrepor-se. E, em geral, a dificuldade, o litígio surge com quem está mais próximo. Por que será que eles se escolheram mutuamente? Tá? Por que um não quis ficar com o pai ou com o cão? Tinha medo, tinha medo?
nós dois vamos pra cá, porque nós estamos até discutindo sobre o assunto, significa que nós despertamos para ele primeiro, né? Então tem uma sintonia. Então quando nós falamos assim que o inimigo de hoje foi o amigo de ontem, aqui nós temos um exemplo nessa outra redação, né? Como que as coisas acontecem. É quem está mais próximo, tá? Então estava tudo certo, de acordo, até que um quer se sobrepor ao outro, né? Levando vantagem. Ou pode até nem ser querer vantagem, levar vantagem, mas definir que o seu jeito é o melhor jeito, tá? Que a princípio estava parecia tudo bem, não parecia? Foi porque um achou ridículo o Paulo lá, né? Podia ter falado assim, então tá, deixa eu falar, né? Não podia ter concordado? E eu tenho noção que a correnteza ia levar, e discutir, então tá bom, tá ótimo, ele coloca o Paulo lá e tá tudo certo. Alguém tinha que concordar, ou abrir mão, alguém teria de abrir mão. E o que nós observamos foi que não existiu isso. Quando surgiu a proposta e o questionamento do rei, nós já observamos. E aí? Tem alguém que vai lucrar. A ver, tranquilidade, lucro, né? Mais poder. Tá? Então, e vocês viram a barganha? Interessante, né? Falou 500 côvados, né? Então, na hora que ele tomou, não tá. Então, eu fico com o rio inteiro, você pode construir um muro. A separatividade, tá? E para compensar isso aqui, porque eu fiquei com essa parte, você pega as 10 coisas que estão atrás. Olha coisa, engraçado que coisa. Você pega mais 10 coisas lá para trás. É uma lógica toda do oportunismo, né? Toda esquisita, né? Tudo muito estranho, né? Isso mudou uma linha mesmo. Então, gente, é isso que nós queríamos trazer, né? Porque nós estamos estudando Gênesis daquilo que era o modelo proposto lá, a partir de uma humanidade nova que seria construída dentro de uma proposta de crescimento e multiplicação e de muita frutificação, mas em níveis de quê? De paz, de concórdia, de compreensão, entre os diferentes, né? Todos dentro da mesma estrutura. E, no entanto, o que aconteceu foi que cá fora foi materializado talvez aquilo que estava ali só elaborado na intimidade, né? Como devaneio. Talvez nem expresse pelas instâncias do nosso espírito. Então deixa estar. E aí nós vamos ver mais pra frente como que isso começou, né? Como que isso começou. Mais algum comentário? Machado de Assis propôs uma receita objetiva, né? Quem manda aqui sou eu. Não foi isso? Então, maldito seja aquele que não obedeceu. Então, ele resgatou aquilo que era a sua experiência de êxito. Por que ele teve êxito? Para ele e para sua família. Ele obedeceu. Mesmo quando todos estavam questionando a sua obediência. Então, ele tinha um histórico pessoal que resultou na vida. Então, ele pegou aquilo como modelo e transferiu. É isso que a gente faz. Aquilo que dá certo, né? A gente repete aquilo que está certo. Então, para você mirar, é isso que nós temos aqui, ó. Autoridade interna a partir de um governo. Uma vida, eu faço o que me dá na telha. Tá? Não existem pessoas que eu vivo segundo o sabor das oportunidades. Dá para ser isso? Não dá. Tem que ter um governo aí, tem que ter uma linha diretora ou diretriz interna. É isso que é a questão. Eu tenho que ter ideia do que eu almejo.
Eu tenho, aí dentro do meu ideal, qual que é o meu ideal de vida? O que é o meu ideal de vida? Tá? O que eu tenho como proposta de crescimento? Por aí que a gente identifica as soluções. E usando aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que é realmente digno de ser cultivado no nosso íntimo. Tá? Podemos seguir? Senhor. Com relação a conflitos, né? A bens materiais, eu tenho uma maneira de um ceder do outro aceitar, né? Agora, quando existe um conflito, por exemplo, de ideias, é um negócio mais difícil, né? De se equacionar isso, né? De ideias? Um tem uma opinião, o outro tem outra, não conversando nada sobre coisas materiais. Olha, essa cadeira aqui, mas olha só, comportamento, né? Mas, em geral, os grandes conflitos começam a partir das ideias. E foi isso que foi definido assim nessa história proposta por Machado de Assis. É onde o conflito de ideias poderia chegar. Tá? Que a gente começa, quais que são as causas das guerras atuais? Ideias. Se nós buscarmos na origem, guerra religiosa. Tá? Começou onde? A partir de ideias. Onde é que eu vou orar? Nesse monte ou naquele monte? Então você acha que nesse monte, então você não pensa comigo, você não está comigo, você está contra a minha ideia. Então o nosso cuidado, quando as ideias começam a não encontrar uma linha de conjugação, por isso que nós vamos administrar diferenças. Porque se eu tenho essa ideia, gente, e se eu nutro essa ideia, se eu alimento essa ideia, eu acho que essa ideia é boa? Com certeza eu acho que é a melhor que eu conheço. A não ser que nós não tivéssemos com um plano mental estruturado, normal. Então, se é valor para mim o quê? É valor para mim a educação dos filhos. Então, muitas pessoas falam assim, a herança que eu vou deixar para meus filhos é a educação. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Não é uma ideia? Aí o outro vira e fala assim, tudo, bobagem, morre de estudar e não ganha nada na vida, depois ganha um salarinho inchado por aí. Tem que colocar no trabalho, aprender a trabalhar. E aí o que acontece? Aquele que pensa desse jeito, muitas vezes é uma pessoa super bem-sucedida, porque tem um dom, tá certo? Tem o tiro comercial, por exemplo, e às vezes, se for escrever um recadinho, escreve tudo errado, porque não dá valor mesmo, valor, tá certo? A gente vê isso? Mas a gente tem uma vida, é uma vida. E no entanto, aí você vai falar qual tá certo, aí começa o bate-boca lá. Gente, mas nós temos que crescer. Gente, ó, crescer como? Não, porque a educação dignifica o homem e o trabalho, não. Aí começa. Né? Aí começa. Cada um puxando pro seu ponto de vista. Aí chega e vira e fala no final de uma tarde de conversa. E fala assim, fulano não dá certo. Separatividade. Com fulano não tem negócio. Nós pensamos de forma totalmente distinta. E da próxima vez que chegar, já nem conversa mais. Aquilo que é um diálogo amistoso, de conhecimento de ponto de vista, é mesmo. Por que nós não podemos aprender com eles? Nunca tivemos, não. Por que nós não abrimos para a assimilação de aprender com a diferença? Por que ele perguntou, por que você acha que devia dividir o rio? Qual que era o pensamento que estava por detrás de dividir o rio? Devia ter, né? Devia ter algum pensamento. Por que você dividiu o rio? Você acha que precisa mesmo dividir o rio? Ah, então vamos ver, a partir disso. Será?
Será que o rio já é por si só uma divisória? Né? Já é um elemento geográfico que se presta a isso. Fica até fácil, porque aí não tem nem conflito seca, fica econômico, não vai dar tanto trabalho, sabe? Porque a gente já sabe que ali no rio está a nossa marca. Aí vem as outras questões. E o que nós vamos fazer com as vacas? Né? De passar de uma margem para outra. Então nós vamos ter que dar um jeito. Se a gente ver o que é meu, o que é seu. Então, aí nós podemos criar um jeito de a gente trabalhar, né? Nesse sentido. Que vai acontecer, né? Vai acontecer. Então é uma marcazinha, essa marca social. Para isso, né? Então, encontrar caminhos. Então, é uma ideia, tá? Que nós temos a origem das dificuldades. E aí que nós temos que ter cuidado. Por isso que a palavra, ela é dificílima. Porque o que sai da nossa boca é realmente o que contamina, né? O que contamina o homem e contamina o ambiente. Tá? E pode gerar essa dificuldade. Aqui ele construiu. Machado de Assis construiu o histórico das guerras. Nas guerras de povos. Tá? As guerras de povos. E ainda colocou lá, né? Rússia e Turquia. Você viu que ainda colocou lá na frente o nome, né? Dos povos. Então nós observamos como que é às vezes uma conversa. E vocês viram quantas páginas que ele gastou para poder fazer? O versículo lá teve 22, o versículo B teve, o capítulo B teve 25 versículos e o C 28 versículos. Aqui. A história da humanidade aqui contada na conclusão de hoje. Em 6 páginas. Tá? Então nós observamos o que é a capacidade de análise, né? De um ser que utiliza as palavras, né? Olha que você vê. Uma pessoa que tem intimidade com as palavras. O que pode fazer com elas, né? Aí a pessoa menciona a proposta, então ele fala de um identificar o outro, né? Na concórdia. Então, aí a gente vê a força da palavra. Aí quando chega no livro, ele falou muito bem disso, quando chega naquele limite de visibilidade real, também as águas, né? Aí tem a divisão. E você construiu um muro. E aí vem as jardas também, os cômpasos, que é muito maior do que os 10 cômpasos. Então aí entra aí entra a pessoa. E vem assim, queria que você pegasse a partir daí, mostrar o que você acabou de falar. Ainda a questão, uma coisa, é como se nós, no sono, a gente passou a boca água que estava maravilhosa. Ou seja, a gente elogia as pessoas. Mas quando vai para a vida, aquilo que era lindo vira um pecado mortal. Nessa irmã que tem no dia a dia, é essa transformação que eu queria que você falasse mais sobre isso. Talvez, assim, dentro da nossa leitura aqui, né, gente, o tanto de tempo que gastou para transformar a proposta de união numa dissensão. Vocês viram, foram 3 páginas, né? 3 páginas. Foram suficientes. Foram 3 páginas. Acho que na primeira já começa a briga. Tá? Na primeira já começa. Tá? Entre a proposta. Na primeira já começou a briga. Porque já começou a distensão. Podíamos viver cada um separados, em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor. E plantará, e caçará, ou lavrará a madeira, ou fiará o vinho. Colocou 4 profissões, né? Tá certo? Plantará, caçará, lavrará a madeira, ou fiará o vinho. Retomando de novo as diferenças profissionais. Tá certo? Já aí acho bem lembrada a ideia. Tá? Então foi apoiado. Vocês viram que no caso, 100 foi quem teve as ideias assim, mais brilhantes. Tá? Aqui nós aprendemos que 100 é o mundo das intuições, né? A princípio tem algum problema nisso aqui, a gente vê? Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua, a terra é de sobra.
tá? Fez uma análise. Os times ficam sendo separados. Cada um fazendo o que quiser, cada um elegendo aquilo que for do seu interesse. Olha só, a beleza, a fertilidade desse mundo mental de fé, né? Um versículo, gente. Aí já até gostou, né? E aí nós temos, né, que tem assim, essa dificuldade mesmo de chegar no ponto final de congregação e de ideias. E às vezes as propostas iniciam-se de forma positiva, tá? Mas qual o tempo que será consumido para elas se deteriorarem? Aí nós temos que pensar, né? Pois é, mas aí esse tempo, ele é muito particular, né? Ele é muito particular, de acordo com os elementos que estão no comando da nossa vida naquele momento. Qual foi a autoridade que nós delegamos a qualquer um desses elementos? Tá? Nós podemos delegar um plano muito ilusório, no caso aqui do cego, porque se o plano espiritual, aí nós podemos resgatar aqui André Luiz, no livro No Mundo Maior. Se nós deixarmos apenas que o nosso superconsciente trabalhe na nossa vida, nós podemos ficar em eterna contemplação, não é isso? É visual? Eterna contemplação, sem realizarmos nada, ficamos só na ideação, só ideando, né? E nada de prático. Se nós trabalharmos só com a fé, o que fica com o nosso campo operacional? Produção, 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 mas sem crescimento efetivo nas nossas possibilidades espirituais, sem elaboração das nossas questões sutis, tá certo? Se ao contrário, elegermos o campo, nós vamos viver só no nosso passado, em eterna defesa, só de sobrevivência, querendo nos impor, sempre, tá? Porque como o subconsciente teria aquele componente, né? Cujo assentamento seria natural, que a proposta do subconsciente não é assentar para que o novo se sobreponha, não é isso? Então, quem está sujeito à morte contínua e mais iminente, qual é a morte mais iminente? Não é do nosso passado, gente? O passado é que define a morte, quem tem o passado é Cão. Então, Cão sabe que a morte é certa. Então, porque o novo chegará. Então nós temos que, a minha vida é muito curta, a vida de Cão. Então se nós deixarmos que ele trabalhe, o que ele vai fazer? Eu tenho que acabar com esses dois aqui, porque esses dois aqui são a grande ameaça da minha existência, da minha liberdade de ser. Então, para quem eu vou dar de novo? Tá? Então não dá para dar para nenhum deles. É um conceito, né? É um conceito que precisa de uma regência, de um maestro ali, para conduzir. Porque na orquestra do nosso mundo mental, cada componente pode ser útil. E aí então vai passar, gente, essa não é uma morte, é um ajuste. Porque o novo vai viver junto com a ovelha, na minha intimidade. Então, nós não temos como matar isso não, vai continuar existindo aqui. Então, de novo vem a questão. Até quando? Até quando eu perceba uma condução mais saudável. Esse exemplo que eu vi é fantástico, porque é o seguinte, o que eu pelo menos estou olhando isso tudo aí? É que deve haver sempre um sentido de definitividade nas relações. A gente tem que estar sempre aberto para a convivência, porque o problema pode não estar solucionado. É o problema do rio. Eles definiram, depois de muita discussão, a questão das divisas. E eu conheço casos assim mesmo que levaram anos para as duas partes chegarem a um acordo a respeito do rio. Fazem um acordo, vem uma enchente, muda o curso do rio. Se as partes se fecharem naquele primeiro acordo para aquilo, e olha o outro que criou com muito mais gravidade. Né?
Então, por que eu falo exemplo? A gente tem que estar sempre aberto para solucionar os problemas que vão surgir. Nós solucionamos uma coisa aqui, mas não é definitivo. Na frente terá outro problema. Então, a gente tem que estar aberto para ouvir assim. Nós estamos vendo a notícia de ontem, do final do ano, com a Arruda. Todo mundo falava, está solucionado o problema do Arruda. Veio uma enchente maior, não está solucionado. O problema vai ter que ser enfrentado, uma outra frente, e não da forma que o povo está levando, com revolta, não. Ninguém desculpa, né? Os intempéries do tempo não dependem de nós. Mas nós temos que estar preparados para enfrentar com o espírito aberto para a solução. Essa que é a grande lição dela. É a gente abrir o espírito para a conciliação. E nós já estudamos aqui a história do Noé de Filipe que era, né? Que é essa história, a história do vinho, né? Que é a briga, né? Entre os dois fazendeiros lá definindo a questão do limite, né? E aí, o que aconteceu? Que a cerca, né? Aí um colocou a cerca aqui. E não deixou os animais, né? Se alimentarem, beberem da água do sítio, né? Então, quer dizer, aqui ficou a pobreza e aqui a riqueza. Né? Aí, o que aconteceu foi que esse que definiu essa condição desencarnam todos, né? Aqui a pobreza e ali a riqueza. Aí esse aqui encarna pela escala, né? Às vezes gasta mais de uma reencarnação para poder solucionar o problema do vício. Então aí viu que o que era, e aí lutou, né? Com todo o empenho para poder deslocar a cerca. E aí lutou, e aí conseguiu deslocar a cerca para cá. Mas isso ainda não era a solução, né? Porque nesse movimento, nós vamos só mudar de lugar o prejuízo, né? Até que houve um trabalho enorme para poder sanear essa questão e virou uma represa. Tá? Tem essa história aí, né? Quer dizer, aquilo que nós não conseguimos resolver através das nossas posturas, então o que vai acontecer? Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Gente, vocês não estão sabendo dividir. Isso é meu, isso é seu. Nós não estamos sabendo dividir, então nós vamos ter que dar uma solução diferente para nós de ninguém. Tá? Então a questão é muito por aí para nós de ninguém, mas seu não é meu. Aí a vida se encarrega de definir. Então quer dizer, vão ter que os dois viver na mesma casa e se beneficiar coletivamente daquilo que é fruto do resultado aí desse elemento, tá? E a vida mostra isso, né? E às vezes as brigas são por ninharia, né, gente? A questão... Exatamente. Vivendo ligado. Quem poderia usufruir da abundância vai ficar assim, ó, comigo domingo. Quando a proposta poderia ser de definição, gente, de respeito, né? Por que eu tenho que ser dono de tudo? Por quê? Aí nós recordamos o Evangelho. Aquele que pensa que tem, né? Até aquele que tem será tirado. Não é isso? Aquele que pensa que tem. Até aquele, né? Fala que não, até aquele que não tem será tirado. Então, a gente pensa, né? Não, eu estou colocando aqui, né? Porque está pensando que tem, não tem? Pensa que tem. Né? Mas não tem mesmo. Não tem. Né? Esse pensa aí é quando eu estou dizendo, né? Que nós estamos todos no pensamento aí das construções. Porque na verdade nós temos o quê? Nós detemos temporariamente. Nós detemos temporariamente títulos, valores materiais, nós detemos temporariamente um corpo físico, né? Nós detemos posições sociais, né? Detemos. Tudo aquilo que define os componentes, mas que com o tempo vai embora. E nós não sabemos que tempo é esse. Que tempo é esse? Pode ser de um dia, 10 dias, 20 anos, 100 anos.
94 anos bem vividos, né? Nós podemos ter a oportunidade de usufruirmos desse instrumento didático. Mas é que a gente faz, fica mudando acerca do livro. Fica mudando acerca do livro de acordo com os nossos interesses, para estruturarmos uma falsa condição de poder. Gente, tá repetitivo, mas eu acho que a gente vai repetir tudo um pouquinho, né? Quem? Adriana. Ah, tá. Ele também depois. Só para essa questão da gente para a atividade, né? Reconhecer as diferenças que estamos em estágios diferentes dessa caminhada evolutiva. Então, eu acho que, como disse, né, talvez, como foi colocado aí, né, uma família só, e de repente se separam definindo claramente, tentando definir claramente os limites, né, para evidenciar a diferença. Talvez uma possível solução, caminhar para uma solução disso, seria criar territórios, vamos dizer assim, de convivência, porque favorecendo sempre fácil. E abrir regiões no nosso início, talvez, para a aceitação do outro também. Né? Olha, nós devemos que a Terra é um ciclo. Não é isso? A Terra é um ciclo. Nosso corpo é um ciclo, né? Sim. Então, como que nós vamos resolver? O que é mais importante? O coração ou o pulmão? O pulmão ou o cérebro? É? O corpo é funcionário no estrutura? Se um vazio toque, um vazio, tá? Um vazio. Toque e cria um obstáculo, porque ele está com uma dificuldade assim, o menor que seja. Isso não pode ter repercussão seríssima na estabilidade desse corpo. O que isso nos diz? Que existe uma linha de fluência para que a totalidade se manifeste em harmonia e equilíbrio. Então, todas as partes deveriam estar voltadas para o interesse da manutenção da vida. Tá bom? É isso? Um ser, um corpo, um ser. E a Terra é também um ser, é um planeta, né? Não é isso? Não? Se ela é um ser, e se eu fico definindo que ali vai ser mais do que aqui, eu já crio possibilidades de estancamento no lugar, então, um represamento no lugar, e uma carência. Eu vou dar certo, né? Aqui vai ser pobreza e aqui vai ser motivo, porque é manter-se. E nós não temos tido discernimento para termos essa visão global. Agora que nós estamos começando a perceber que o que acontece no lugar afeta no outro, nós não estamos tendo a chance de assistir isso. Nós estamos tendo a chance. Nós aqui, reencarnados, nós estamos aprendendo isso do ponto de vista prático, tendo a chance, e até de ter informações, só um minutinho que eu falo tá? Nós estamos tendo a chance de perceber isso com as informações online, não é isso? Ó, é longe me dá fé, tá? Aquele que está lá no interior tirando minério. Então está afetando no prato de comida que tinha 4 cores, e agora só vai ter 2 cores, tá? Coisas bem básicas, né? A gente percebeu o que é isso. Então nós ainda não conseguimos perceber esse território. O que me ocorre? Não sei se isso não. O que me ocorre aqui, dentro da proposta, quando ele colocou 4 profissões, ele fala assim, nós somos uma grande família. Olha só,
Nós somos uma grande família. Seria interessante que cada um desenvolvesse habilidades próprias, fazendo aquilo que é o seu dom. Um podia ser alguém, o outro podia trabalhar madeira, certo? Um lavraria a terra e o outro ia ver o que lá. Ia caçar. Tá? Então, quer dizer, desenvolver habilidade. E o que seria a nossa vida? Olha só, essa é uma mesa fácil, não é? Se não tem habilidade para isso, gente, nós não temos habilidade para isso. Esse é o nosso aprendizado. Nossa reflexão aqui hoje é uma denúncia, né? Uma denúncia do que era proposta e o livro está lá mesmo. As famílias são seções da família universal, não é isso? Está escrito lá no nosso lar, né? No nosso lar está isso. As famílias são seções da família universal. Cada família é uma sala de aula, está aprendendo uma lição, né? Então você sai de uma família, aprendeu essa, você vai nascer numa outra família para aprender outra coisa. Tá? Só que aí a gente fica preso, né, aos limites. E a gente define limite. E definindo a partir do nosso olhar, da nossa lente, que o melhor é aquilo. Aí faz esbarra de novo na ideia. Tá? Sendo que aí forçando a natureza de alguns dentro daquilo que não é a habilidade deles. Por que a pessoa não pode ser ótima naquilo que é a habilidade que está de trabalhar? Se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa, não ia faltar? É uma diferença que nós crescemos. É uma diferença que nós crescemos. Mas a nós abrimos mão do crescimento para impormos o nosso ponto de vista. É isso que eu... Sabe, a ideia que vem do que a gente estuda, sabe? E as soluções, certamente, talvez tenham de vir da própria natureza, né? Com o arroz que estoura, né? Uma enchente que mostra, né? Mostra que onde é que está o governo? Onde é que está a estabilidade, né? Aquela cena, né? Que marcou demais. A pessoa sai, busca o filho no hospital e chega em casa, cadê a casa? Gente, tira isso. Cadê a casa? Quer dizer, você sai num projeto pequeno, né? Você sai num projeto pequeno, volta, e agora? Vou vir pra onde? Eles mostrou na facilidade uma mulher que ia pagar o cartão e deixou o marido e outro. E foi passar. A hora que ela voltou, antes de minha casa, ela salvou é uma análise, entendeu? Aquilo que parece seguro, né? Parece. A gente pensa que tem, né? Por isso que eu falei, eu penso, tá, gente? Por isso que eu usei o pensa. Porque a gente pensa que tem. São coisas assim que marcam, né? não é nosso. Não é nosso. Aquele filme Titanic. Teve uma cena do filme, um tanto de coisa, né? Do filme. Mas a cena que me marcou foi uma pessoa, assim, dos que estavam, né? Vindo, que estavam, dos simples, dos pobres que estavam lá. E que ele volta para poder buscar uma mala velha. O que será que tinha naquela mala, gente? Umas poucas roupinhas, né? Voltou a buscar a mala. Ficou com a mala, né? Ficou com a mala. Exatamente, ficou com a mala. Então aí a gente observa, né? O que é que nos aprisiona, né? Em termos do que pensa que tem. É muita coisa de inventar, né? Então, Adriano, desculpa aí, já passou. Uma palavrinha de Emmanuel para dizer que todo progresso preciso tem base na tolerância. Tolerância. Então, são dois. Estamos colocando, né? Quem sabe da semana que vem vai trabalhar a tolerância. Vamos deixar a tolerância da semana que vem, porque ela gasta uma reunião, já? Você falou aí que fechou o livro aí, caiu um pouco aqui, nós vamos por causa disso.
Olha o que caiu. Tolerância em família. Pequenininho, tá? Suporta com serenidade e carinho o parente enfermo ou difícil. Através dele é que a sabedoria dos céus te ensina a compreender e a perdoar. Tá? Suporta com serenidade e carinho o parente enfermo ou difícil. Tá? Então, Emmanuel, tá, gente? Deixa eu ler o resto, quem aqui quiser. Emmanuel, e essa do livro Material de Construção, a edição ideal, tá? E psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá bom? Só um minutinho, Beth. Diga. Duas colocações. O povo não deve esclarecer. Quando ele fala sobre a consultória, se a gente olhar o significado da palavra consultória, ela vai definir uma identidade. Sempre. Não, nada não sei muitas pessoas. Ao invés de precisar ter um lugar, nós caímos. O seu lugar é ele curva finalmente o seu lugar. E com relação tem uma coisa bem interessante que eu falo de economizar. A gente às vezes vai amarrar, porque o jornal tem programa de oração, né? Mas eu acho uma coisa muito interessante sobre a situação do corpo e o desenho. E como é que a gente tem que rio? Eu faço aqui na minha terra, para 3 dias, vai ser mesmo. Faz um rio, sempre usar no rio, que vai estar maior. Então vai haver essa mistura, querendo ou não, ela vai ter que haver compartilhamento, né? E mesmo quando a gente vê um caso lá de quem fez a ajuda, que aconteceu, ela não aconteceu numa ajuda, ela foi sequência de uma série de problemas de outros níveis para liderar problemas específicos. Ecode, né? Ecode. Ecode. Não, uma hora, vai aparecer. Por isso depois tudo vai estar lá no mar. Não vai ter que se juntar na multidão do mar. Você quer falar? Sobre o filme do Brasil. A verdade que me carne é tolerância para terminar o velho da parte de da parte da semana. A tolerância do personagem mostra durante o tempo todo, muito confiante com o que vai dizer dele, se você nota o personagem, é tolerante. A atividade do outro, de entender que ele era velho, bonito, né? E quando era novo, quando problema era novo. Então fica aí a ideia, né, gente, e o convite. Então vamos lá, já que a tolerância foi retomada, vamos gastar esses minutinhos finais, que são poucos, até que nós vamos deixar para semana que vem, né? Já que tudo girou proposta, vamos aproveitar esses minutinhos finais e trabalhar um pouquinho na nossa reflexão sobre isso. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Tá? Pensa que tem progresso também, né? Pensa que tem discernimento. Pensa que tem lucidez. Pensa que está com a razão. Não, pensamento de vida. Agora, não, o Pedro totalmente de acordo, tá? Aqui só vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Isso é de Emmanuel. Então, progresso efetivo só quando tem tolerância. Porque nós falamos, deixa eu falar na correnteza, gente. Se isso vai dar ao outro o conforto, né? O conforto de que a propriedade é dele, né? Então, alguém vai ceder aí, tolerar, tem muito a ver com essas condições. As peças, e aqui de novo vem a visão de engrenagem, de multiplicidade de elementos para que haja uma construção.
As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Então vejam bem, se eu não tivesse um pé que suportasse, né, a minha posição, as articulações, os músculos para compor os ossos, quer dizer, se eu suportasse, né, se eu suportasse para que a função seja exercida, para que eu esteja de pé, né, para que eu possa me colocar, para que a voz saia. Mesmo sério, o movimento se faça, existe um comando, existe uma assimilação da proposta, uma aceitação, uma execução, uma série de procedimentos integrados para que haja o resultado. Então, qual que é o resultado? Produção de benefícios determinados. Qual que é o grande benefício que nós queremos, gente? Nós encarnamos para quê? É para evoluir? Evoluir como? Materialmente? Também, né? Mas qual é a proposta diante daquilo que nós temos aprendido? Evoluir como? Evoluir, gente. Evoluir como? Quer dizer, nosso objetivo não é manifestar as nossas potencialidades espirituais? Como que é? Resplandeça a vossa luz? É isso? O objetivo da nossa estadia aqui, das nossas inúmeras reencarnações é essa. Resplandeça a vossa luz. Não é mesmo? Então, se é manifestar a nossa luz, nós temos como produção de benefícios determinados isso. Todas as bênçãos da natureza constituirão a sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tá? Verdadeira fraternidade, gente. Tá aqui, ó. Verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça, olha só, ideia, seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade. Agora vejam bem, com dignidade, não é com usar servilismo, não. Com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, não é só curvar e deixar o outro montar, não é essa a proposta. A dignidade humana permanece. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. E aí vai, depois eu venho, tá? É o capítulo 25. E ao final, caminhando um pouquinho, tolerância por esse motivo é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante no bem. Esquecer o mal é trabalhar no bem. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Compreendendo o idioma inarticulado do exemplo. E o último parágrafo que é um conceito claro. Tolerar é refletir, o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. Tá? Então a gente quer saúde, a gente quer paz, renovação e segurança. Isso é a terra do experimento, né? Viver em paz, em renovação e segurança. Então tolerar é refletir esse entendimento fraterno, perdoando, né, essas dificuldades. E até mesmo quando as questões forem mais complexas, definindo pontos totalmente diferenciados dos nossos. Oi? Tolerar. Exatamente. Chegar ao rio. Esse rio, né? Esse rio sigla, né? Reconhecimento da importância do outro, né? Fica aí para nós, né?